Olha quantos jogadores o Flamengo ganhou com esse esquema do Renato. Cá entre nós, o Arão não era sombra do que o Arão é como volante. Eu acho que é até uma questão de adaptação. Sem bola, sim. Sem bola, concordo. A gente já ganha o Diego tendo mais liberdade, né? O Diego tendo um pouco mais de liberdade. A gente sabe que cá entre nós, um cara que jogou praticamente a carreira toda como meio ofensivo, conseguiu se adaptar ali meio que no futebol moderno como segundo volante, jogar de primeiro, ainda mais na idade dele, é complexo, né? E aí você ganhou já 2 jogadores, né? Você conseguiu ganhar 2 jogadores dentro desse esquema do Renato. É por isso que assim, eu entendo o Pet, existem várias maneiras de ganhar o jogo, assim como existem várias maneiras de dar tesão para uma mulher, né? Só que existe o básico, aquele jeito que você vai fazer e aquele negócio, meu irmão. É o feijão com arroz, é o tiro certo e tá ali. Tá entendendo? É isso que eu falo com você. Às vezes, assim, eu achei muito que o Rogério Ceni, voltando novamente ao Rogério Ceni, eu acho que ele estava muito preocupado em deixar uma marca. E eu acho que ele não quis abrir mão. Eu até entendo que na reta final do Campeonato Brasileiro se fez necessário. Eu acho que foi do caralho ele botar o Diego de primeiro volante, o Arão. Nenhum zagueiro estava conseguindo. Era o Gustavo Henrique falhando muito, o Léo Pereira falhando muito. Era quem era o outro, gente? Posso te interromper, Rodrigo? O Natan não passava segurança para o Rogério Ceni. Então, eu acho que o ponto está aí, Rodrigo. Eu acho que o ponto está aí. O grande da questão aí do Rogério é que, de fato, ele não confiava em uma série de jogadores, ele foi descartando esses jogadores e fez um time, tentou fazer um time equilibrado com aqueles que ele confiava. Hoje o Renato chega. Então, mas para mim o Renato ganha no seguinte, eu acho que é onde você quer chegar. O Renato chega, dá confiança para determinados jogadores e ganha o elenco, ganha jogadores e consegue botar, inclusive, o Arão no lugar de origem. Mas você sabe qual que é o ponto? Só antes do Rodrigo continuar. O Rogério ele tentou recuperar o Léo Pereira e o Gustavo Henrique também. Só que ele não conseguiu. No início do Rogério Ceni, não sei se vocês vão lembrar, o Natan era o titular com o Domenech. Vocês lembram disso? O Natan era praticamente titular. O Rogério Ceni chega e o Léo Pereira volta a jogar. Assim, no primeiro jogo. Então, assim, inicialmente, ele tenta recuperar os caras. Só que ele não consegue. Aparentemente, e eu vou falar de novo aparentemente, porque é muito cedo, a gente viu um bom jogo do Léo Pereira e 2 bons jogos do Gustavo Henrique. Eu tô excluindo o primeiro jogo, porque naquele jogo ninguém jogou bem, foi uma porcaria. Defesa e Justiça, Flamengo venceu o primeiro jogo. Então a gente viu, assim, o recorte ainda é curto, mas aparentemente, o Renato está conseguindo recuperar alguns jogadores. Gustavo Henrique, Léo Pereira. E aí eu falo até por conta não só da atuação, mas por conta do que a gente está vendo dentro do campo acontecer, sabe? O Marcão mandou mensagem. Parece que o Renato conseguiu recuperar o Gustavo Henrique, Léo Pereira e Michael em tempo recorde. Mas nessa ele conseguiu tirar o Natal. Muito ontem disso, né? Que parece ter uma gestão de RH do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho parece um gestor de RH. Ele chega e dá confiança para esses jogadores, né? Mas eu acho que é o frescor de novos treinadores. Eu falei isso na live com o Perrota. Eu falei o seguinte: não tem nenhum treinador brasileiro à altura desse elenco. Nenhum. Nem o Tite saindo da seleção e nem o próprio Renato. Eu acho que infelizmente, a gente vai sempre precisar dessas mudanças. Por isso que às vezes eu fico, Pet, tem que mudar, tem que demitir o caralho a 4, porque eu acho que não tem treinador. A gente sempre fica apostando nesse frescor. O próprio Rogério Ceni teve um frescor em relação. A relação do elenco com o Domenech já estava desgastada. Chega o Rogério Ceni, a gente aposta muito nesse frescor. E o Rogério Ceni vai lá, consegue ressuscitar o Diego, aí tal, começa a trazer. E eu acho que o Renato, um pouco mais do que o próprio Rogério, ele está trazendo esse frescor. Eu só vou discordar do Marcão, não é discordar, mas eu acho que o Gustavo Henrique já estava recuperado. É o que eu falo. O Gustavo Henrique, se você analisar o jogo todo do Gustavo Henrique, os últimos jogos ele vem jogando bem. O problema é o seguinte: o Flamengo perde por 1-0. Falha de quem? Gustavo Henrique. É a porra já falei, para procurar uma igreja, ele que tem dinheiro, de repente até procurar a Universal, que pede mais dinheiro. Entendeu? E outro é o seguinte: o Léo Pereira eu ainda acho cedo. Agora, de fato, me parece que ele recuperou o Michael. Talvez não para ser um incrível jogador, mas um jogador útil. Posso só discordar do Michael? Porque o Michael já era o melhor do Flamengo nos últimos 4 jogos do Rogério. Ou eu tô falando besteira?
Eu acho que tá. Ele não era o melhor do jogador do time? Qual foram os jogos? Eu só vi 3 jogos. Assim, estatisticamente, eu concordo com o que o Bruno Pérez está falando, porque os números de assistências e de produtividade dentro de campo. Mas você assistindo o jogo, Pet, desculpa. Vamos lá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu não tô falando que ele estava jogando o suprassumo do futebol. Não. O que eu tô querendo dizer é, nos últimos 3 jogos do Ceni, o time foi muito mal. Eu tô até aberto aqui. Fluminense. Cadê? Fluminense, Atlético Mineiro e Chapecoense. É em cima da mediocridade. Eu sei que você está falando. Ok, mas ele, dentro dessa mediocridade, ele era o melhor em campo, talvez. Você falou isso, Pet, mas você falou isso no programa. Gente, quando o Michael, com todo 1-0 Fluminense, eu falei isso. O Flamengo, posso falar, o Michael foi o melhor do ataque na vitória por 2-0 sobre o Cuiabá, que o Cuiabá engoliu o Flamengo. É isso, a diferença é essa. Quando o Gabigol é o melhor em campo, ele marca 3 com o Bahia. 5-0. É isso. Eu entendo. Eu falei isso. A única coisa que eu tô querendo dizer é, quando a gente fala de recuperar um jogador, a gente fala muito de confiança. E o que eu tô querendo dizer, talvez, como ele já estava sendo o melhor, mesmo que os outros estejam muito mal, como ele já estava sendo o melhor, talvez a confiança dele já estava começando a recuperar antes do Renato chegar. O Renato pode estar dando um plus, pode estar dando um punch? Pode. Acho tanto que ele está fazendo com outros jogadores, aparentemente. Mas é só para não parecer que o Michael era um lixo, agora ele está jogando muito. Eu não acho que seja assim, entendeu? É que assim, eu vou falar porque assim, eu sou um crítico do Michael e eu presto muito atenção no futebol do Michael. Tá? As pessoas pegam e falam assim, uma assistência do Michael ou uma jogada do Michael. Para ele fazer aquela jogada funcionar, ele já perdeu 5 posses de bola. É incrível como esse cara não tem amor nenhum pela posse de bola. Eu analiso o seguinte, contra a Chapecoense, ele só fez um golaço. E ele é um tipo de jogada que ele sempre tenta. Ele até hoje nunca tinha conseguido. Nesse ele conseguiu. Contra a Chapecoense, ao meu ver, ele não jogou bem. Ele fez um puta de um gol. Agora, os 3 grandes jogos do Michael, por incrível que pareça, são sob o comando do Renato Gaúcho, que é o contra o Defensa, contra o Bahia e contra o próprio Defensa. O resto ele ainda estava cometendo os mesmos erros. É porque a galera se engana. Porra, ele meteu um puta gol contra a Chapecoense, caramba, 4. Mas eu ainda acho que aquela questão da perda de bola do Michael, aquele... Não, vamos lá. Inverte a posição dessa frase. Só cheguei agora. O que já rolou? Me digam aí. Pet não acerta uma. Ou seja, ele já só chegou agora, ele não viu nada, está afirmando que eu não acerto uma. E você não quer falar pra mim que esse cara é um puta de um pau no cu chato pra caralho? É insuportável, cara. É insuportável. O Alan tá alugando um apartamento na tua cabeça. Calma. Chato pra caceta. Desculpa, Rodrigo, continue. Não, finalizei. Eu acho que o Michael, eu acho que tem um pouquinho do dedo do Renato Gaúcho, sim. Eu concordo com você. Ele estava sendo menos pior. Mas agora, de fato, ele está sendo um jogador mais interessante, cara. O último jogo, eu achei que ele jogou bem, de fato. Entrou muito bem no segundo tempo. Desculpa, eu não tenho condições, cara. O Alan, na boa. Pet, fica tranquilo. A gente vai mudar na escala. Eu e Rodrigo vamos fazer quinta-feira para você ficar um pouco mais tranquilo. Elenco rachou. Não surta não, bebê. Não surta não, bebê. Eu tô calmo. Ai, meu Deus do céu. Este é Alan Garcia, o ídolo, o mito